vamos ler a Bíblia, vamos dar uma passada num pequeno trecho aqui de Mateus 16, que é onde é batido por que existe o papado, porque o Papa existe, porque que foi dada essa ideia, essa teologia veio a existir, e qual é a visão dos teólogos católicos, por que eles chegaram a isso tudo. E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. É verdade que se a gente olhar para Roma, existe uma pompa lá, né, a questão de... E tudo que acontece lá, os olhos do mundo, ou daqueles interessados, se voltam para lá, para saber o que é que vai acontecer. Em 2005, a gente acompanhou a morte de João Paulo, e depois teve Bento XVI, veio a assumir. Depois ele abandonou e veio um outro Papa latino-americano, certo? E ele veio a assumir o papel. Mas como que começou isso tudo? Qual é a ideia disso tudo? Por que o Papa? Porque eles dizem que ele é o representante de Deus aqui na Terra. É a continuação aqui na Terra. Vários teólogos católicos afirmam que começou em Pedro. Mas enquanto aos teólogos e a própria Bíblia, cristãos dizem não. Dizem que não. E a gente vai ver por quê. Abram a Bíblia lá em Mateus 16. Talvez a gente gaste um tempo maior aqui, porque é preciso esclarecer isso aqui tudo. Os antigos autores católicos, como eu já falei, têm insistido que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro e que tenha tido uma linha de papas vigários de Cristo desde então. Ok. Ao longo do que o pastor José veio falando aí sobre a história da igreja, e depois o Gideon falou mais alguma coisa, eu tirei a seguinte ideia, de que a igreja do Senhor vem seguindo inabalável, forte, sustentada pelo Senhor. Só que nesse meio tempo, homens cruéis se levantam contra a igreja. Até que alguém uma vez perguntou para uma outra pessoa se ele acreditava na igreja. Você acredita na igreja? Ele falou, sim, eu acredito. Porque faz mais de 2000 anos que as pessoas tentam destruí-la. E ela resiste até hoje. Ela resiste, ela continua forte, sendo sustentada pelo Senhor até hoje. E observando os estudos do pastor, eu fiquei olhando quantas pessoas se levantaram. Quantas pessoas terríveis e cruéis. E um deles que me destaca é Nero. Quantos lembram o que ele fazia? Eu creio que de todos os personagens que foi contado aqui, Nero foi um destes. E talvez o que mais chamou a tua atenção, porque chamou a minha. Em Roma, Nero ele tinha uma arena no centro de Roma, onde era chamado de circo. Muito diferente do circo de hoje, não tem nada a ver com o circo de hoje. E era onde as pessoas se divertiam, né? Hoje a gente tem a TV aí para a gente ver o que a gente quer e mudar de canal com aquilo que é indesejável. Não quer assistir, você muda. Ok, o entretenimento deles na época, Nero ele fazia isso porque ele tinha raiva, tinha ódio dos cristãos. Tanto é que quando ele incendiou Roma, como foi contado, ele pôs a culpa nos cristãos, porque Roma inteira pegou fogo, né? Menos onde os cristãos estavam. Então, como bode expiatório, ele falou, olha, foi os crentes. Foram eles que botou fogo. E foi onde sucedeu, também teve início as perseguições e tudo mais. Mas Nero, ele tinha o circo de horrores dele. E ele fazia questão de fazer as suas presepadas. Alguém sabe o que é presepada? Os maus feitos, né? As malfeitorias. Ele fazia à noite. Queria fazer à noite por quê?
Porque como é que ele iluminava a cidade? Com os corpos dos crentes. Ele botava fogo nos crentes. E fazia uma roda e queimava os crentes ali. Sem falar das grandes arenas que teve depois, onde cristãos eram devorados por leões. Justamente para que negasse a fé em Cristo Jesus. Eu estava vendo um vídeo de Granconato, Marcos Granconato, e ele dizia que toda essa história é contada e que mais se destacam são reis, são papas, são monges e outros homens. E se destacavam e parece que a igreja está escondida. Onde é que está a igreja? Ele faz a pergunta. Marcos Granconato faz a pergunta. Onde está a igreja nessa época? A igreja está aí, sofrendo, pagando o preço por ser um só no Senhor. Né? A igreja está aí, sofrendo perseguições, porque levanta a bandeira do Senhor e diz, olha, eu não vou entrar nessa onda. No que está sendo pregado aí, e falsas doutrinas que estão surgindo. Falsas acusações. Ok? E os crentes nos revidavam. Eles iam lá para ser sacrificado em prol do reino. E Nero, ele faz isso. E dizem que Pedro, quando ele foi morto também, dizem que ele estava em Roma, junto com Paulo, e lá ele foi morto lá. E aí ele passou a ordem de papado para outras pessoas. E dizem que começou tudo lá. Mas os historiadores falam que não foi nada disso. Olha só por que eles dizem que começou em Pedro. Vou ler desde o 13. Mateus 16 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi revelado por carne. Isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. E ele fala que ali foi dado as chaves a Pedro, né? Depois ele vai falar mais para frente, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que Pedro fizer aqui será aceito ou não lá no céu. Muito bem. E ele fala, entenda que eles dizem que, os teólogos católicos dizem que Jesus está falando que através de Pedro a igreja seria começado. Ele fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala aqui no 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais uma vez, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Entenda que aqui ele não está falando de Pedro. Ele está falando sobre essa pedra. Vocês lembram que tem uma outra passagem que diz que em 3 dias o templo seria derrubado, mas que em 3 dias seria levantado. De quem ele estava falando? De quem Jesus estava falando? Não era dele mesmo? Em 3 dias, humanamente falando, é impossível que alguém levante um templo de paredes. Então ele estava falando dele. Então logo a gente vê que essa passagem não está se referindo a Pedro, que Pedro seria a pedra principal que edificaria a igreja. Não. Um pouco mais para frente, o próprio Pedro escreve o seguinte, que a pedra que os construtores haviam rejeitado se tornou a pedra angular, a pedra principal, né, que esmagaria todo aquele que fosse contra a palavra do Senhor. Então ele não está falando dele. Pedro não está falando dele. Ele não está falando que ele seria a pedra principal.
O versículo não está falando dele. O Senhor Jesus Cristo não está falando dele. E alguns teólogos católicos dizem que sim, que ali se iniciava o papado. E a gente olhando para isso tudo, a gente vê que também não é bom que a gente desmereça o que muitos deles fizeram na igreja. O que aconteceu ao longo desses anos todos, é bom que a gente observe muitas feitorias deles, porém no quesito ordem do Senhor, para que o título Papa começasse, não. Até mesmo porque a incumbência de proclamar o Evangelho, de pregar às igrejas, era dado aos bispos, aos próprios apóstolos na época. Não foi a Papa. Não foi. E outra coisa que a gente pode observar também é que Pedro, em momento nenhum, ele se autodenomina o chefe de tudo. Que ele era o maioral e tudo que ele fizesse tinha que se fazer lei. Você não vê isso. Muito pelo contrário, nas suas próprias cartas ele se apresenta como servo do Senhor, como qualquer um outro bispo, ou pastores, como é dado, presbíteros. Em momento nenhum ele se auto-intitula o supremo ali entre os bispos da época. Muito pelo contrário. Ficou claro até aqui, ou tem alguma dúvida dos irmãos? Sobre a questão de que não começou o papado com Pedro. Foi algo que eles criaram e foi vamos dizer, como uma má interpretação da palavra. Eu acredito que foi uma má interpretação da palavra. Não há ordem do Senhor, não é bíblico o papado. Está claro aqui? Eu tenho algumas dúvidas. As outras dúvidas a respeito da história da igreja, como o Gideon e o pastor já falou, talvez eu não tenha todas as respostas agora. Mas a gente vai trabalhando aqui. Tá? E vale a pena a gente ressaltar alguns homens da época, alguns papas, e o que eles fizeram nessa época aí. Tem um chamado Vítor. Ele é de 193 a 202. Parece ser o primeiro a procurar estabelecer a autoridade papal além das fronteiras de sua igreja. Um outro dado interessante, antes da gente falar sobre esses homens em destaque, é que assim, a igreja de Roma se tornou uma igreja muito poderosa. Muito poderosa. Então, existiam outras igrejas também ao redor. E em outras províncias também. E tinha camponeses, tinha pessoas da zona rural ali. E dentro desses lugares também tinha outras igrejas. Mas por Roma ser a grande capital e o poderio naquela época, tudo que eles se referiam, ou conversavam, ou debatiam entre si, eles falavam um ao outro, olha, mas o bispo de Roma, ele diz assim, e a opinião dele é essa e essa. O que é que vocês acham? Então eles tinham o bispo de Roma como autoridade. E isso também fomentou e fortaleceu para que eles intitulassem, desse todo o poder ao bispo de Roma, para que ele viesse a falar que realmente ele era o Papa, que era o sucessor de Pedro. Isso é um dado importante para que a gente não fique perdido aqui. Ok, dentre estes aí, apareceu Vítor, como já falei a data aqui, de 193 a 202. Ele foi o primeiro a estabelecer autoridade papal além das fronteiras de sua igreja. Parece que tinha um certo empecilho. Um outro é Cipriano, bispo em Cartago durante o pontificado de Cornélio e Estevão. Ele contribuiu bastante para fortalecer a autoridade dos bispos de Roma. Defendeu as reivindicações petrianas, ou seja, ele bateu o pé para dizer que realmente veio de lá, veio de Mateus 16, 18, a ordem de que o papado começou com Pedro.
ele fez de tudo para que isso fosse verdade. Estevão, também, de 253 a 257, procurou forçar as demais igrejas a seguir o costume romano, quanto ao cálculo de datas da Páscoa e tudo mais, ele vai falar sobre isso. Para que tudo aquilo que fosse falado de Roma viesse a valer. Se você perceber, parece que tudo está contribuindo para que eles viessem a reafirmar de que toda autoridade vinha de lá. Não importasse qual fosse a outra autoridade ou de onde viesse. Todo poderio tinha que vir de Roma. E parece que todos eles que sucederam, parece que bate o pé em relação a isso. Um outro elemento que contribuiu para fortalecer a posição de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais ou de pequenas cidades, como já falei aqui. Estou acabando repetindo aqui. Serem relacionada a alguma igreja em cidade grande ou incorporada no sistema diocesano. Essa prática começou no segundo século como resultado do sistema missionário das igrejas mães. Ok, eles também, por isso que eu pedi para os irmãos prestar atenção, porque, e para frisar isso, e que eles já faziam missões, do jeito deles, mas já estavam fazendo. Né, isso também até me ajuda para quem trabalha com missões ou quer trabalhar com missões, para você saber que missões é algo já antigo mesmo, e até mesmo antes deles. Né, o trabalho do Senhor Jesus Cristo foi um trabalho missionário com os apóstolos. Teve discipulado e tudo mais. E a gente olha para isso tudo aqui e a gente vê que esses homens contribuem de alguma forma. Dentre esses homens também, teve um outros aqui que eu vou acabar contando aqui. Os irmãos, por favor, tenham paciência e a gente vai caminhar. De Constantino a Gregório Magno, isso aqui já foi uma outra época. A oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento e hierárquico, eu não sei, a hierarquia. Não sei, às vezes eu acabo me confundindo aqui. A maioria do que eu vou falar aqui eu vou acabar lendo, porque são muitos dados e pode fugir da minha cabeça e eu não quero falar qualquer coisa, tá bom? Eu peço que, por favor, prestem atenção às leituras. O declínio do império e sua queda no oeste acelerou ainda mais este processo, particularmente em relação às igrejas ocidentais. Constantino se considerava bispo e até bispo dos bispos, em coisas formais e até doutrinárias. Sem sua permissão, não se pôde reunir um só sinodo, que eu não sei exatamente o que quer dizer. Sua atuação preparou o caminho para o bispo de Roma se tornar a episcoporum, como foi a remoção do governo a Constantinopla. Ele se considerava maior, e a sua opinião tinha que se fazer valer a qualquer custo. Parece que tem um pouco aqui dele não se dobrar a nada. Batia o pé e tinha que se fazer valer. E isso tudo vai fomentar para o poderio de Roma. Roma surge como árbitro entre as igrejas, ou seja, ela mandava. A igreja de Roma mandava em todas as outras igrejas. Ninguém poderia ir contra eles. No conflito entre os arianos e Anastácio, este contribuiu para fortalecer Júlio por ter recorrido ao bispo de Roma, pedindo que convocasse um concílio. Esta e outras questões entre as igrejas do leste e da África foram exploradas pelos papas para fortalecer suas próprias posições. Tudo aquilo que se interessava, a posição deles, ele fazia de tudo para que fosse levado em crédito. Logo que Damasco foi eleito papa, em 366, Valentiniano e Gratiano promulgaram um edito que versava que o bispo de Roma deve ouvir e resolver disputa entre outros bispos. Assim, questões religiosas seriam resolvidas pelo sumo pontífice de religião e não pelos magistrados civis. Qualquer questão tinha que ser resolvida por eles. Aos poucos, o poderio está se estabelecendo nas mãos deles. Falar um pouco sobre Sírios. Foi de 354 a 309
98. Conseguiu que um concílio realizado em Roma decretasse que nenhum bispo deve ser consagrado sem o conhecimento e consentimento do bispo de Roma, mais uma vez dando poder a ele. Mesmo que seja um decreto falso, é muito antigo e exerceu grande influência. Ou seja, parecia que eles criavam documentos também falsos, no ideal de levar o poder ao bispo de Roma. Falando um pouco sobre Inocêncio I, foi de 402 a 417. Ele demonstrou grande ousadia em explorar as reivindicações de Roma, exigindo submissão universal. Pode observar que parece que ele vai crescendo cada vez mais. Exigindo submissão universal à sua autoridade. Nomeou Rufo bispos de Tessalônica. É a primeira vez que um bispo de Roma nomeia bispo para Lyricum. Acho que é isso a palavra. Até então parece que era limitado, mas de acordo com o poder que foi surgindo, eles já começaram a tomar suas próprias decisões. E é a primeira vez que eles nomeiam alguém como bispos, né? Como supostos pastores da época. Insistia que era a obrigação de todas as igrejas ocidentais se conformarem aos costumes de Roma. Afirmava que todas as questões eclesiásticas no mundo devem ser, por direito divino, remetidas à sé apostólica para lá serem decididas. Esta nova reedificação foi imediatamente rejeitada pela igreja da África. Existiam opositores. Mesmo assim, é a Inocêncio I que a eventual grandeza da sé de Roma é devida, é dado a ele. Ele recebe ali o poderio. Vamos caminhar. Celestino, falando um pouco sobre ele. De 422 a 432. Durante o exercício do seu papado, foi resolvido a muito agitada questão do direito de apelar a Roma decisões não províncias. Celestino manipulou a questão de uma maneira que sempre saía ganhando o prestígio de Roma, até o ponto de dispersar os cânones de um concílio geral, questão da transferência de bispo de uma sé a outra. Ok, aí tem a questão dele ter o poder de transferir bispo de um lugar a outro, né? Se um bispo aqui não estava dando certo, ou se as missões ali não estavam dando certo, ele transferia esse bispo para um outro local. Esse poder também foi dado a eles. Leão I, de 440 a 461. Homem humilde. Ele começa aqui como algo que parece muito belo, mas depois a gente vê que não. Homem humilde. Insistia que era sucessor de Pedro e que não se pode infringir a autoridade deste. Mais uma vez, ele se apelando à suposta escritura, dizendo que o poder dele veio de lá e que ninguém poderia ir contra isso, que ninguém poderia bater o pé. Eles se apegavam a tudo, para poder dizer que era legal, que era legítimo o papado. Isso que eu estou passando para os irmãos, ela serve como base de investigação. Os irmãos podem, nos seus estudos próprios, estudarem a história da igreja. O que está sendo transmitido aqui é apenas parte de alguém que pouco sabe. E que o que sabe apenas está lendo para os irmãos a nível de informação, para que os irmãos, por favor, estudem a fundo a história da igreja. E você descobrir algumas coisas aí que você vê aí as pessoas praticando, até mesmo dentro das próprias igrejas que se dizem igrejas cristãs. Depois a gente vai ver uma outra parte falando sobre algumas práticas, sobre o monacato. A gente vai acabar falando sobre isso na outra parte, que vai desenrolar de maneira bem mais, talvez mais um pouco mais interessante. E por favor, estudem. Não fique esperando que só a gente leve informações a vocês. É também do dever dos irmãos procurar, investigar a história. Foi assim mesmo que aconteceu?
é sobre isso mesmo que vem falando ao longo da história? E não deixe que tudo aconteça, que tudo seja entregue apenas por nossas mãos. Tá? Investiguem, investiguem. A internet está cheio de textos, existem vários livros contando sobre a história da igreja, de bons autores. É preciso também investigar os autores, para que você não fique perdido e que ninguém te enfie nada a goela abaixo como uma verdade. Tá? Vai estudar. Vai estudar. Eu tinha que dar uma olhada, estudei muito pouco, eu deveria ter estudado muito mais. E eu deveria ter ficado mais atento sobre essas coisas. Né? A gente gasta tempo com muitas outras coisas e esquece dos estudos, daquilo que é de extrema importância para o cristianismo, para todos nós. Falar um pouco sobre Gregório I, de 589 a 604. Possivelmente o maior papa deste período. Filho de um senador, adotou os costumes monásticos. Pretendia ser missionário aos ingleses quando foi consagrado papa aos 49 anos de idade. Eu não consigo ver um papa de 49 anos de idade. Geralmente, quando a gente vê um papa assumindo, todos os papas que a gente viu até agora, todos eles são velhos. São pessoas de certa idade, né? Acima dos 60. Mas parece que foi o papa mais novo, com a idade menor, 49 anos de idade, a assumir. Então ele já se mostrava já com poder desde então. Gregório I. Ele reclamou que Máximo foi eleito patriarca de Constantinopla no lugar de seu candidato e suspendeu todos os bispos que o consagraram sob pena de anatema de Deus e do apóstolo Pedro. Repreendeu o patriarca de Constantinopla por ter assumido o título de bispo ecumênico. Eventualmente, Máximo foi humilhado pela pressão de Gregório e teve que submeter-se a Gregório. Ou seja, ele acabou submetendo a ele, dando autoridade a Gregório. Gregório, a palavra Gregório te faz lembrar do quê? Alguém quer se aventurar? A palavra Gregório, o que é que te vem à cabeça? Grego? Ou o canto gregoriano? Ele foi o precursor do canto gregoriano. Isso é uma curiosidade aqui. Aqueles cânticos lá que eu não sei nem como é que faz aquilo lá. Nas igrejas que eles faziam naquela época e fazem até hoje. Eu não sei nem tentar fazer alguma coisa aqui. Mas ele foi um dos precursores. Foi um papa que ajudou muito na questão da musicalidade da igreja na época. Foi um desses aí que praticamente formou a academia de música da época. Então, muitas das faculdades que a gente tem hoje em dia, né, surgiu lá desde o Império Romano. Não é algo novo, né? A gente olha assim e fala, olha, quem foi que teve ideia de faculdade e tudo mais? Mas surgiu de lá. Tem uma importância. Aquilo que eles fizeram tem uma importância. E uma coisa que é para a gente ficar, para ressaltar aqui, depois a gente vai para o nosso intervalo, até adiantado, eu falei que a minha aula seria a mais curta. Vale a pena a gente ressaltar aqui que de maneira nenhuma a gente está querendo menosprezar o Papa. Aquele homem que está lá. Se ele está lá é por algum motivo. Tá? Deus tem usado de alguma forma ele, né, e todos aqueles que ao longo do tempo, teve uns bem rudes, homens complicados, homens que fizeram mal mesmo, outros que de alguma forma tentou dar continuidade à palavra de Deus e fazendo benfeitorias para o povo, né? Então, de maneira nenhuma a gente está querendo expor ninguém a falar mal deles. Muito pelo contrário, tem algumas coisas que a gente quer até agradecer. Porém, a gente não concorda com a ideia de que
o Papa é algo bíblico, que foi estipulado por Deus, de maneira nenhuma. A gente não aceita isso, certo? Então, fica aqui, até então, a ideia de que você, assim como eu, devemos estudar um pouco mais sobre tal assunto, sobre a história da igreja, sobre a vida desses homens. Um fato curioso, isso aqui é coisa que eu mesmo acabei pensando. Por que Bento XVI ele abandonou? Por que ele deixou de lado? Os noticiários dizem que ele queria ficar a sós com o Senhor, queria ter uma vida mais retirada, e parece que só ficou nisso, e os pessoal só divulgaram isso. E eu lá comigo fico pensando, será que ele não se converteu e por isso ele largou isso tudo? Eu não sei qual é a sua conclusão ou de outras pessoas, mas será que não foi por isso que ele abandonou tudo? Abandonou a ideia de pontífice para poder viver uma vida realmente alicerçada pelo Senhor e ordenada pelo Senhor? Eu não sei qual é a sua ideia, mas eu tenho pensado assim. E a minha ideia não é desde esse estudo, mas faz tempo. Desde que aconteceu isso com ele, eu venho pensando assim. Tanto é que ele era um homem muito consagrado ao Senhor, que ele tem livros. Inclusive, o Gideão emprestou um para a Dani. A Dani tem lido ele. E que, como o Gideão falou, se você ler, você não vai ser condenado ao inferno coisa nenhuma. Você vai ler, né, e tem muitas coisas preciosas lá. Então, eu fico pensando, será que esse homem não se retirou, não abandonou por isso? Porque realmente ele encontrou o Senhor de fato, né? Ele teve essa ideia de se retirar e não querer mais continuar a ideia do papado. Bom, isso fica para nível de informação e que você estude também, tá bom?